Olá, meu camarada, vamos para mais um vídeo desse canal. Estou aqui para conversar com vocês mais uma vez, para tirar essa ideia que colocaram na nossa cabeça de que a capoeira nasceu dos escravos, exatamente. E outra ideia que a gente sempre teve, pelo menos comigo aconteceu assim, não sei com você, coloca aí nos comentários se foi diferente, mas que Mestre Bimba embranqueceu a capoeira. E hoje eu quero desmistificar essas coisas. A partir de quê? De documentação auxiliada pelo mestre Pedro, que escreveu este livro, Capoeiras e Valentões, na história de São Paulo. Uma pesquisa belíssima, que foi o mestrado dele. Uma pesquisa rica, densa em documentação, e quem tiver interesse vai buscar, porque ele deixa muitas pistas para que a gente possa fazer as nossas próprias conjecturas. Logo no início, quando eu comecei a estudar sobre capoeira, né, quando eu comecei a praticar capoeira lá em 1998, eu já comecei a me interessar pela pesquisa para entender o que eu estava fazendo. Eu já escutava essa parte de que Mestre Bimba tinha branqueado a capoeira, mas o pouco de estudo eu já entendi que não foi assim, porque nós temos o caso do Juca Reis, por exemplo. A gente vai ver também na minha pesquisa em Sergipe, em várias pesquisas no Brasil inteiro, que os brancos já estavam praticando capoeira. E o mestre Pedro traz para a gente o caso da academia, né, a capoeira na Academia de Direito. A prática da capoeira em São Paulo do século XIX revela conexões surpreendentes entre a elite intelectual e escravizados, desafiando as fronteiras sociais da época. Não é que os escravizados não têm participação na capoeira, é claro, a nossa matriz é africana, isso é inegável. Mas o que a gente também não pode negar é que nós temos outras matrizes, que a capoeira é um complexo de várias matrizes, de uma mistura de elementos de práticas sociais. Com esse próximo slide aqui, eu quero falar com vocês o contexto histórico para que a gente possa compreender como é que se deu essa capoeira aí na Academia de Direito de São Paulo. Os capoeiras eram muito utilizados como guarda-costas, não só aqui na história de São Paulo, como podemos perceber. Também no meu livro Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe do século XIX, eu trago também algumas questões sobre esse assunto. O mestre lá do Pará, que escreveu sobre a capoeira no Pará no século XIX, fala muito da questão da capangagem. Então, vamos compreender um pouco do contexto histórico e entender que a capoeira é essa prática social que foi se modificando ao longo dos tempos. A gente teve até uma discussão na última aula da Sociedade da Ginga, que a pessoa perguntou assim, mas será que ali era capoeira? E aí a gente pode dizer o quê? Se naquele momento histórico era ou não era capoeira. O que a gente pode dizer é que nós temos essa matriz que vem lá de trás, mas que com o tempo as tradições foram sendo inventadas. Quando eu falo assim que a capoeira não tem fundamento, é porque desde o princípio a gente foi sendo modificado, com vários elementos sendo colocados. O que tem fundamento são as linhagens, é o seu mestre, a sua escola, isso sim tem fundamento. Mas a capoeira em si, ela foi sendo modificada e até hoje ela é modificada. A gente vê vários processos de modificação e de intervenções, de apropriação cultural, várias coisas acontecem e é uma prática social, não dá para dizer quem está certo e quem está errado. Foi assim que se constituiu e nós chegamos até aqui. Outro debate que eu tenho prestado, né, e às vezes até falta um pouco de paciência, é com relação à questão da capoeira contemporânea. Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar, fazer um vídeo específico sobre isso, de algo que não existe. Por isso que eu não fiz vídeo ainda, porque eu não acredito numa capoeira contemporânea da forma que as pessoas falam por aí. Mas, aqui no contexto histórico, a gente vai ver como esses capoeiras eram utilizados até pela própria elite, mas que havia esse envolvimento e que há as trocas culturais. Esse é que é o mais importante, o ponto mais importante para a gente entender a história da capoeira. Se queremos perceber a origem da capoeira, não existe uma só origem, existem origens, e eu acho que isso que é interessante. Então, vamos voltar aqui. Para donos de escravos, ter um cativo hábil na capoeira representava vantagem prática. Por que, que a capoeira sobreviveu? Se ela foi criada, como as pessoas dizem, né, como ânsia de liberdade para se libertar da escravidão, dá para perceber rapidamente que não foi bem assim. Porque com tanta repressão a capoeira não teria sobrevivido se não fosse a permissividade dos senhores, dos donos de escravizados, o envolvimento da elite, a cooptação da elite desse movimento que nasce do povo para o povo, mas que tem as trocas culturais com a elite branca, sim.
O mestre Pedro traz para a gente um capoeira dominava as ruas de São Paulo, gerando mais ganhos que um escravo inexperiente. Ou seja, para o dono de escravo ter um indivíduo, um escravizado que fosse capoeira, era muito bom para ele, porque eles defendiam as mercadorias que os senhores mandavam vender, eles eram mais safos, tinha malandragem para fazer as trocas ali. Além disso, um cativo especializado nessa luta servia como excelente guarda-costas, inclusive para resolver questões políticas, como eu já mostrei para vocês no meu livro Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá. Esses embates políticos, os capoeiras estavam no meio. No Rio de Janeiro, essa prática era comum desde cedo. José Bonifácio Andrada e Silva, que é o patriarca da independência, mantinha ao seu lado Joaquim Inácio Corta-Orelha, um mulataço terrível, chefe de Malta, que participou ativamente do movimento pela independência. Veja que não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil, porque a nossa história da capoeira está imbricada na formação desse povo. A importância da capoeira é tão grande, né? E está imbricada na formação do povo brasileiro. Eu fico, às vezes, bem chateada, me permitam falar, não sei como vocês sentem, com algumas situações que a gente vê nas próprias escolas, na própria sociedade brasileira, que não valoriza a única luta brasileira, mas que em todos os espaços, nada contra nenhuma luta, nenhuma arte marcial. Vocês sabem que eu gosto, eu falei várias vezes que eu gosto de todas as lutas, já pratiquei judô, já pratiquei taekwondo, eu apoio todas, acho que todas são importantes, mas o Brasil não valoriza a sua luta, que é a capoeira, enquanto que as outras estão sempre nos espaços, parte do próprio povo, né? Não é só do poder instituído, não é só do governo, parte também de nós que não nos valorizamos, mas isso já é papo para outro vídeo. Outro ponto importante que tem a ver com essa questão dos guarda-costas é a capangagem, né, que servia de capangas, que está também no meu livro, que está lá. É muito forte isso no Pará, que o Pinheiro Leal traz para a gente. Se você não for inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo por aqui, porque eu pretendo trazer essa pesquisa do Pará, porque é de extrema importância para a gente entender isso aqui. Que em 1817 o padre José Matias serviu como capanga do cidadão José Honório Bueno durante sua fuga romântica para casar em Santos. Ou seja, o capoeira estava sempre envolvido em várias situações e ser capanga era um dos movimentos que o capoeira participava. A gente percebe também essa nuance lá no romance Memórias de um Sargento de Milícias, que nós estudamos na Sociedade da Ginga. Depois eu trago mais pontos sobre isso para vocês aqui também. Lembre, pessoal, isso aqui é pesquisa. Essa pesquisa do mestre Pedro, a minha pesquisa em Sergipe, isso é pesquisa, é documentação, não é informação tirada do deixa para lá. E eu não estou aqui para ditar verdades absolutas. Vocês pegam isso aqui, fazem a leitura, fazem a conjectura de vocês. Outro dia, né, no último encontro nosso da Sociedade da Ginga, um dos nossos membros falou: Olha, eu nem tudo eu concordo com o que a senhora fala, e eu não estou aqui para vocês concordarem comigo. E eu disse: Eu acho até estranho quando a pessoa concorda com tudo, né? É sinal de que a pessoa não estudou nada. Você precisa fazer as conjecturas e chega aí nos comentários e fala aquilo que você acredita. A partir de quê? De estudo, de pesquisa. Se quiser me refutar, me refute com documentação, com pesquisa. O que não é legal, nem para você, nem para mim, que todos nós somos capoeiras, é você chegar e me ofender, sem conhecer a minha pessoa. Mas você pode muito bem colocar nos comentários questões que você já leu. Eu não sei de tudo, eu não li tudo, não dá para ler tudo, porque é muita produção, é muita coisa, é muita documentação. Então, eu estou aqui também para fazer você refletir, e uma das missões é isso, é a gente trabalhar o Brasil inteiro, e você que é capoeira, tomar conta da nossa história, porque eu vejo muito lá fora e muitas pessoas que não são da capoeira fazendo pesquisa com capoeira. Tem alguma coisa contra? Não, não tenho. Porque veja a coisa linda, professor Carlos Eugênio Líbano Soares, que trouxe para a gente, abriu o caminho, abriu o espaço. É maravilhoso, os historiadores todos são fantásticos, mas a minha missão de vida é trazer os capoeiras para essa pesquisa histórica. Por isso que tem vídeo no canal de como fazer pesquisa histórica, por isso que eu estou aqui todo domingo para dizer a vocês que agora eu estou tentando fazer outros dias também, não só no domingo, não é uma coisa tão simples, mas sempre trazendo para vocês, toda semana, vídeos para a gente pensar a história da capoeira. Como não é simples, nem é fácil, eu preciso de você, camarada. Dá um like nesse vídeo se você curte o canal, se você curte o conteúdo por aqui, porque é importante para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante que chegue, e para que chegue para mais pessoas e que a gente possa fazer essa rede de conhecimento e que eu possa continuar por aqui produzindo para vocês. A fundação do curso de Direito é um ponto importante dessa pesquisa, que em 1828 iniciou-se em São Paulo o curso de Direito, criado pelo projeto de 31 de agosto de 1826. Esse projeto de Dom Pedro I
também criou a Escola de Direito de Recife, mas a de São Paulo começou a funcionar primeiro. O objetivo era formar uma elite intelectual em estabelecimentos nacionais, quebrando a hegemonia das instituições estrangeiras. Porque o que é que acontecia com a nossa elite brasileira? Os filhos, né, dos senhores, né, eles iam estudar fora do Brasil, porque aqui não tinha, né, essa academia. E aí a fundação da Academia de Direito fez com que muita gente da elite branca ficasse no Brasil. E em São Paulo é uma cidade descrita por viajantes como monótona. A faculdade rapidamente se transformou em símbolo de modernidade, atraiu filhos de homens ilustres de várias regiões do país, trazendo contradições intensas à capital paulista. Quem é de São Paulo pode falar mais, melhor, né, e um pouco mais aí nos comentários, como a capital paulista realmente é cheia de contradições. Por quê? Porque foi formada desse jeito, com várias pessoas de várias partes do Brasil e depois de várias partes do mundo. Hoje nós temos em São Paulo bairros específicos até de estrangeiros e o pessoal de São Paulo pode trazer essas contradições para a gente. Como eu pesquisei em Sergipe, né, porque é a minha vida, apesar de eu ter nascido na Bahia, a minha vida acadêmica, escolar, de casamento, de capoeira, tudo foi em Sergipe. O mestre Pedro, né, por ser de São Paulo também, né, acredito que ele é de Santos, se eu não me engano. Se eu tiver enganado, alguém coloca aí. Que é de São Paulo, traz a pesquisa de São Paulo. Então, você, capoeira, é o chamado que nós fazemos para você. Faz a pesquisa histórica no seu estado, porque nem todo estado do Brasil tem ainda. Os que têm, eu pretendo trazer aqui para esse canal. Mas os que não têm, coloca aí nos comentários. Diga aí, professora, aqui no meu estado ainda não tem, ou tem, para a gente poder fazer as nossas conjecturas e não deixar vácuo, né, na história do Brasil, porque eu acredito que a história da capoeira está imbricada no Brasil inteiro. Todo o Brasil tinha capoeira. E a gente está provando isso com as novas pesquisas, né? Que não é hegemonia de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Com a pesquisa de Sergipe, com a pesquisa do Pará, do Maranhão, de Minas Gerais. São várias pesquisas que foram surgindo e a gente percebe e quebra essa hegemonia. Que durante muito tempo pensamos, né, que só tinha no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. E estamos percebendo que não era bem assim. E você pode nos ajudar. Quais as contradições dessa cidade de São Paulo? A antiga cidade dos jesuítas deve ser considerada debaixo de dois pontos de vista diversos: a capital da província e a faculdade de direito. O burguês e o estudante, a sombra e a luz, o estacionarismo e a ação. Ou seja, era uma cidade pacata, aí que chega a faculdade de direito e começa a mudar tudo. A população permanente, né, estava ali na monotonia da rotina, desconfiança, tradição conservadora. E essa população transitória, que iria estudar na Academia de Direito e ficava lá, né, por 4, 5 anos, e depois voltava para a sua cidade. Eram estudantes, a expansão libertina, porque eles estavam longe dos pais, então, né, imagine, jovens longe de seus pais, com dinheiro no bolso, o que é que não fazia, né? Tentativas audaciosas de progresso. Então, a cidade começa a ver um progresso a partir da Academia de Direito. E dentro desse processo, nós temos um escândalo, né, que aparece nos jornais em 1829, veja, bem início do século XIX. Em julho de 1829, né, a gente vê aí o escândalo do professor de francês, o jornal O Farol Paulistano publicou uma carta assinada por um estudante criticando o senhor Augusto da Silveira Pinto, mestre de francês do curso anexo da Academia de Direito. Porque para você entrar na Academia de Direito, necessitava, né, não era vestibular, mas necessitava você fazer algumas provas de disciplinas como francês, latim e oratória. Era obrigatória essas 3 cadeiras para você entrar na Academia de Direito. Então, todos tinham que passar por esses cursos preparatórios para conseguir entrar na academia. Em 18 de julho, a primeira carta do estudante criticando o professor. Em 29 de julho, resposta agressiva do professor Augusto. E em 5 de agosto, segunda carta revela a prática da capoeira. Nessa terceira carta é que a gente percebe a prática da capoeira dentre essa elite branca. E aí a revelação da capoeira, né? O testemunho. A gente percebe a carta de 5 de agosto de 1829 revelou que o professor andava, né, pelas ruas suspendendo pernas de cavalos para serem ferrados e jogar capoeira no Largo do Chafariz. Era a prática que o professor fazia. Jogar capoeira no Largo do Chafariz, o lugar mais público e frequentado dessa cidade, servindo de espetáculo aos negros que, quando o veem, dá bem uma cabeçada, o aplaudem com bastante assovio, palmas e gargalhadas. Ou seja, vê que ele tinha trânsito livre ali no processo da roda de capoeira. Eu trouxe mais uma vez o exemplo do meu livro, né, das configurações da capoeira Sergipe do século XIX, porque lá nós temos o exemplo de Vitor Manuel Fontes, que é acusado pelos jornais de dar guarida aos capoeiras, né? Um indivíduo que era eleitor, que tinha conta na Caixa Econômica Federal, era dono de terrenos,
e ele dava guarida aos capoeiras. Tudo indica, né, apesar das documentações, não só na minha pesquisa, mas de várias pesquisas, a gente não vê nos documentos a cor do indivíduo, mas pela característica da época, né, um indivíduo que tinha conta na Caixa Econômica, que era eleitor, a gente deduz que era branco. Então, por isso que é interessante a gente pensar isso, né? Quando as pessoas diziam que o mestre Biba branqueou a capoeira, não é verdade, porque os brancos estavam envolvidos na capoeira desde os primórdios, desde o início lá, né? Pelo menos no início do século XIX, talvez antes, porque a gente não tem muita documentação anterior, né? Temos alguns resquícios do século XVIII, do século XVII, mas antes disso nós não temos. Tudo é imaginação histórica e conjecturas que nós podemos fazer a partir de pistas e indícios, utilizando uma metodologia que é chamada método indiciário do Carlos Ginzburg. A gente consegue fazer essas pinças aí, nesses pontos da história, fazendo os cacos, né? Colando os caquinhos da história. Mas lembrem, né, que no outros vídeos nós falamos sobre essa questão do chafariz. Quem não assistiu essa playlist, não está acompanhando, eu vou deixar no final. Acompanhe a playlist da Capoeira em São Paulo, do Mestre Pedro, porque aí você vai compreender melhor. Mas ele diz assim: o Largo da Misericórdia era o principal ponto de abastecimento de água da cidade. Francisco Bueno descreveu a cena do início do século XIX. Então aqui ele pega o texto de Francisco Bueno para descrever essa cena aí do chafariz. No centro da parte principal da cidade havia somente o chafariz do Largo da Misericórdia, com 4 bicas. Dia e noite estava ele rodeado de gente, na maior parte escravos, cuja vozeria se ouvia já de longe. De noite, a concorrência se tornava maior, porque era aumentada pela pobreza recolhida. Esse ponto de encontro de negros capoeiras em 1829 assemelhava-se ao que seria verificado anos depois em outros locais da cidade, como a gente viu nos outros vídeos, né? Logo mais à frente, aquele caso que nós encontramos, né, da brincadeira de capoeira no chafariz que saiu ferido. Assistam o vídeo para vocês entenderem. Mas isso aqui, em 1829, isso é um ponto muito importante, porque ainda é no início do século XIX. Por isso que essa pesquisa é de extrema importância. Esse vídeo aqui, essa playlist não vai substituir a leitura. Leiam o livro do Mestre Pedro, que ele traz detalhes do jogo luta, né? Eu sempre digo, capoeira, se capoeira tiver algum fundamento, esse fundamento é cabeçada e rasteira, que é o movimento que nós encontramos em várias documentações históricas. Lá do princípio, né, a gente já vê a cabeçada. Golpe marcante na capoeira praticada em São Paulo, mencionado como destaque do professor, né? O professor era bom na cabeçada. Outra coisa interessante que a gente vê também na pesquisa lá do professor Carlos Eugênio é assobios e palmas. Os praticantes marcavam o compasso dos jogadores com sons característicos, né? Fazer aquela folia, aquela festa, mostrando também que a capoeira era uma brincadeira, que apesar de ser uma luta eficiente com ataque e defesa, também tinha essa coisa da ludicidade, não é algo de hoje, né? Questão das gargalhadas, expressão de participação ativa dos espectadores, momento de diversão e exibição. Eles estavam muito felizes, era uma prática interessante, inclusive por isso que ela sobrevive, né? Pela permissividade dos senhores, dos donos, dos escravizados e também da elite branca, né? Desse envolvimento da elite branca, porque se essa elite não coopta a capoeira, a gente não chegaria até aqui, porque ninguém aguentaria ficar levando chibatada, né? A gente já percebeu que essa pesquisa, como em São Paulo acontecia diferentemente do Rio de Janeiro e como acontecia diferentemente em outros estados do Brasil. Mas vamos aqui saber quem era esse professor, né? Quem era Augusto Cândido. Primeiro, Augusto Cândido tem origem baiana. Aí, meus irmãos, né? Eu também sou baiana e nós, né, como baianos, né? Baiano nasce, baiano estreia. A gente pode dizer aqui, ah, interessante, o cara saiu da Bahia e foi lá para São Paulo. A gente não sabe exatamente se ele aprendeu capoeira na Bahia, se já chegou sabendo, mas o que a gente sabe é que ele lutou ao lado dos portugueses sob o comando do general Madeira de Melo durante as lutas da independência na década de 1820, ou seja, bem iniciozinho do século XIX. Mas ele foi para São Paulo em setembro de 1828. Já exercia esse magistério no curso anexo, né? Curso de francês anexo à Faculdade de Direito. E é responsável pelos estudos preparatórios de francês. Como eu falei, para entrar na faculdade precisava ter essas 3 características, né? Francês, latim e oratória. Precisava desses cursos para entrar. Ele foi demitido, né? Ele continuou no cargo até 7 de julho de 1831. Foi demitido pela regência provisória. Lembra, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Então, quando o Dom Pedro deixa o Brasil, né, vai-se embora, abandona aí a cargo de uma criança de 5 anos, que é o seu filho Dom Pedro II, que não podia assumir, o Brasil é assumido por regência.
E de tanto fuzuê desse professor no meio da capoeira e tá nos jornais, ele acaba sendo demitido. Mas ele tem uma estalagem e vai viver disso. Mas o que a gente percebe é que dentro da Faculdade de Direito há uma disputa de poder. E eu trago meu livro para também mostrar para vocês que em Sergipe tinha essa disputa de poder que os capoeiras estavam no meio. Mas que em São Paulo ele vai falar assim, que as críticas ao professor de francês faziam parte de uma campanha maior. Ou seja, não era só simplesmente o professor de francês. Existia algo ali dentro da faculdade, que era o quê? O lente do primeiro ano, que é o lente, minha gente. O lente é o professor universitário. Hoje, o professor é professor em qualquer nível, mas naquela época, quem era o professor universitário era o Leite, porque ele era o leitor, era quem lia, pegava as obras densas, grandes, né, juro, por exemplo, um tratado jurídico, e ele lia para a turma. Então, era chamado o Lente. José Maria de Avelar Broteiro usava o Farol Paulistano, ou seja, o jornal, para atingir o diretor José Arocho de Toledo Rendon e o ministro do Império. Rendon era o diretor e Broteiro o lente, né, o professor universitário. Rendon considerava Augusto Cândido, ele não era mau, não era um homem mau, sendo seus defeitos caráter de mais juízos e propender para a relaxação, ou seja, ele defendia o professor, que o professor estava ali relaxado, brincando de capoeira, que para eles era uma brincadeira, mas que o broteiro, que era o professor lá, constituía-se opressor dos funcionários, né? Perseguia os empregados por motivos triviais. Qualquer motivo trivial, ele estava perseguindo os funcionários e o professor caiu nessa, né? O professor lá do curso anexo de Direito. Lembre que o Lente era o professor universitário e o professor era lá ou da educação básica, ou desse curso preparatório, tudo era chamado professor, até porque a gente não tinha instituído como nós temos hoje, né? Educação fundamental, média, não existia dessa forma. Então, essa disputa de poder dentro da própria faculdade, por que esse broteiro fazia essa opressão dos funcionários? Ele também estava interessado em outras questões dentro da própria academia de direito. No final das contas, o professor foi demitido, mas ele tinha uma estalagem. Augusto Cândido abriu uma estalagem onde proporcionava ceiadas e patuscadas. Essa questão da patuscada é interessante, a gente vê lá em Memórias de um Sargento de Milícias que essa patuscada também era esse movimento onde estava envolvido as capoeiras, né? Ele oferecia isso aos estudantes, com grande escândalo da Pacata São Paulo. Prestavam mão forte estudantes boêmios da época, incluindo Antônio Ricardo e colegas que se divertiam furtando galinhas e perus. Olha, vejam que esses meninos o que faziam, né? Para eles era a diversão. O professor, mesmo demitido, né, ele continuava ali envolvido com os estudantes, né, e a sua estalagem servia de ponto de encontro, né. Era provavelmente um local onde jovens da elite intelectual se encontravam com cativos e participavam do jogo luta, a nossa capoeira. Os tumultos noturnos em noite de férias, o professor e estudantes, junto com cativos e libertos, inquietavam toda a cidade com vivas e morras, né. Eles estavam ali de férias, então estavam ali vadiando mesmo na cidade, e vários tumultos aconteciam ali. Em 7 de abril de 1831, a gente percebe, como eu já disse a vocês, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Após a abdicação de Dom Pedro I, estudantes, né, o professor de francês, cativos, libertos, participaram de tumultos que perturbaram a tranquilidade pública. A regência provisória reagiu com preocupação. Manda a mesma regência que a Vossa Excelência, procedendo a um severo exame dos costumes dos mesmos estudantes, principalmente daqueles que têm tido parte nos tumultos populares depois do dia 7 de abril, haja de informar o governo a fim de se ter as devidas cautelas na escolha dos seus empregados. A participação sugere intenção política do grupo, misturando questões sociais e raciais com disputa de poder. Então, essa questão, quando Dom Pedro larga o Brasil e começa a ser da regência, começa também várias revoltas. A gente já estudou isso aqui no canal, tem lá na playlist A Capoeira Escrava, várias revoltas que aconteceram no Brasil e como foi tumultuado esse período de regência. E aqui em São Paulo não foi diferente, né? Só que aqui teve esse envolvimento com os estudantes da Academia de Direito, isso é o que chama mais atenção, porque muitas revoltas nesse período regencial é revolta já surgida do povo, né? Com exceção de algumas que também teve participação da elite, todas de alguma forma têm a participação dos brancos, né? Mas umas são mais fortes do que outras. Essa daqui, esses tumultos que aconteciam, estavam envolvidos os estudantes da Academia de Direito. E um deles, né, que se destaca, Felipe Xavier da Rocha, natural do Rio de Janeiro, né, fluminense, estudante da turma de 1832 a 1836,
descrito como dotado de grande talento e caráter folgazão, com algumas excentricidades. Sua história revela a prática explícita da capoeira entre os alunos da academia de direito. Qual o perfil dele? Estatura regular, cheio de corpo, tez clara, rosto grande e comprido. A personalidade, gênio brincalhão, apreciava a roda de rapazes e folguedos. Para eles, a capoeira era mais um folguedo. E aí, vamos destacar aqui o incidente da capoeiragem. Felipe Xavier hospedou-se na cadeia pública após ferir acidentalmente um companheiro com um canivete. O incidente ocorreu quando ele se comprazia em dar uma lição de capoeiragem à rapaziada que o cercava no desafio. Veja que ele estava ensinando para os companheiros a capoeira. Ele utilizou de um canivete, né? Porque a navalha, vocês lembram, que só foi inserida na capoeira após 1850, né? Meados do século XIX em diante. E a gente vê outras armas. Essa questão das armas é bem forte na capoeira de Pernambuco, né? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque eu pretendo também trazer. Pernambuco tem muita pesquisa, tem muitos livros, muitos autores. Eu vou escolher algum para trazer aqui. Lá na Sociedade da Ginga, eu já escolhi, vai ser o Osnan, que ele fala sobre a Guarda Negra em Pernambuco. Então, eu vou escolher ele lá para a Sociedade da Ginga. Aqui eu ainda não escolhi. Inclusive, você pode deixar nos comentários qual autor, qual obra que vocês querem que eu traga de Pernambuco, porque a Pernambuco tem muitas, né? Estou falando, gente, do século XVIII, século XIX, tá bom? E os autores mais novos, eu sei que também tem muitos, mas essas pesquisas mais recentes a gente vai deixar para depois, quando o canal, né, tiver mais inscritos, quando tiver mais próximo da contemporaneidade, porque nós estamos aqui tentando fazer um movimento da história da capoeira. Mas vamos voltar aqui para o desafio. Por que eu estou dando essa questão de Pernambuco? Porque Sergipe só tem eu, Alagoas só tem o Gustavo, Maranhão só tem o Roberto. Lá no Pará, Pinheiro Léo, falando de pesquisa histórica, lá do século XIX, certo? Não me confundo. Tem vários outros pesquisadores, obviamente. Sergipe tem pesquisadores maravilhosos. Inclusive, Mestre Lucas, que eu sou fã, como você já sabe. Mas estou falando de pesquisa no século XIX. E em Pernambuco, na Bahia e Rio de Janeiro, tem mais de um. Então, a gente tem que fazer as escolhas, tá certo? Mas aqui, no desafio, a provocação grupal na roda, né? Aquela coisa de estar provocando um ao outro, que é da própria capoeira, né? A lição que aconteceu ali, a capoeiragem com canivete, isso chama muita atenção. E o ferimento, o acidente causou lesão. Lembra que em São Paulo, ser capoeira era atenuante, não era agravante. Então, para eles estavam brincando ali e, nesse momento, se feriu. Então, ele era preso não por capoeira, como era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o indivíduo era preso por capoeira. Aqui, não. Aqui, o indivíduo era preso porque feriu o outro, porque machucou de alguma forma, porque teve outras questões com relação às armas. Foi o júri, acompanhado por todos os colegas que prestaram homenagem à justiça da causa. Seus advogados incluíam nomes renomados como o Dr. Estevão de Rezende, que é o futuro Barão de Rezende, ou seja, o indivíduo praticando capoeira machuca outro indivíduo. Ele estava ensinando capoeira, na verdade, e lá ele é absolvido. Acredito que em São Paulo, né, todos que passavam por esse processo eram absolvidos, porque, na verdade, eles estavam fazendo capoeira, né? Inclusive, o mestre Pedro encontrou algumas documentações que eu digo que é os deuses da capoeira, né? Nossos ancestrais que conservaram, porque estava escrito no processo, na pontinha lá do lado direito, escrito a lápis, indivíduo capoeira, ou seja, não estava no meio do processo, o indivíduo era preso por qualquer motivo e não estava no meio do processo, que o indivíduo era capoeira como era no Rio de Janeiro. Estava escrito a lápis na pontinha, então foram os nossos ancestrais que conservaram aí para a nossa pesquisa histórica. Porque a capoeira em São Paulo era tida como um folguedo, não era um perigo como se constatava no mesmo período no Rio de Janeiro. E os companheiros de folguedo, havia troca e equilíbrio entre praticantes, não relação de mestre e aprendizes. Né? A gente não percebe isso como nas maltas, que tinha o chefe das maltas, a gente percebe que há uma relação mútua ali, né? que tinha esse equilíbrio. E aí, essa técnica, o Felipe Xavier trouxe do Rio de Janeiro, né? Porque se ele veio para a Academia de São Paulo estudar direito e já tinha esse domínio para ensinar os outros, então ele dominava essa habilidade, né? Que os demais desconheciam. Provavelmente ligada a esse uso do canivete, que são outras questões que a gente pode discutir. E a complacência da elite, né? Ele foi definido por uns advogados mais renomados, né, do país. Provavelmente foi absolvido. Assim como no caso lá do Africanadão, né? Que a gente viu no outro vídeo. Quem não está acompanhando a playlist, vou deixar no final. Quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste para entender. Mas percebemos, assim também como no Rio de Janeiro, outras formas de luta. Né? O gosto dos estudantes pela capoeira estava mais ligado ao prazer em desafiar a sociedade e autoridades do que ao reconhecimento do seu valor como luta. Na década de 1840, houve um dia em que os alunos acordaram com o gênio belicoso e travaram muitos combates singulares.
em que a unha e a moeca eram os únicos instrumentos de guerra, uma luta distinta da capoeira, mas que a gente percebia também no Rio de Janeiro. Lembra do jogo da paulada, que acontecia ao mesmo tempo da capoeira? É por isso que eu digo que a capoeira não existe uma só origem, porque ela estava envolvida em vários movimentos. O Charles Ribeiroles, quando traz para a gente que naquele mesmo momento que a capoeira era levada pelo tambor do Congo e acontecia com o berimbau, o batuque, né? O berimbau pertencia a outra prática cultural, então a gente percebe essas nuances que estavam junto ali da capoeira. Então havia outras formas de luta. Então a capoeira, por isso que eu sempre digo, a capoeira não tem um fundamento, porque ela foi influenciada por várias lutas. Inclusive, quando a capoeira foi marcializada, que é isso que precisa ser compreendido, quando eu digo que a capoeira não é arte marcial, em sua essência, no seu princípio, na sua raiz, mas ela foi marcializada. Então, hoje você pode até dizer que a capoeira é arte marcial, se você quisesse, que a capoeira é o que você quiser fazer dela. Por quê? Na década do início do século XX, 1920, 1930, por ali, as artes marciais estavam chegando com força no Brasil e a capoeira foi marcializada, inclusive com a criação da capoeira regional e com a capoeira lá utilitária do mestre Seuzinho no Rio de Janeiro. São vários movimentos que a gente pode discutir em vários vídeos aqui, a gente pode ficar o tempo todo discutindo em um vídeo só. Não dá para você fazer as suas conjecturas, você precisa assistir vários vídeos, você precisa fazer leituras, porque muita gente assistiu um vídeo, porque eu estou fazendo isso aqui agora falando com vocês, porque uma pessoa assistiu um vídeo e já sai xingando, já sai criticando, porque é impossível que a gente fale toda a história da capoeira em um vídeo só. O que eu estou fazendo aqui são recortes. Na sociedade da ginga a gente tem uma liberdade maior, eu sempre brinco, né, que as fofocas da sociedade da ginga fica na sociedade da ginga. A gente tem uma liberdade maior, porque a gente tem um tempo para conversar, tanto na comunidade, no grupo WhatsApp, como nas aulas ao vivo que eu dou uma vez por mês, e as pessoas podem perguntar. E eu não sou dona da verdade, nós trocamos conhecimento. E isso que é muito bacana. Em ciência, minha gente, não há verdade absoluta. Em ciência, há contradições e conjecturas. Nós vamos encontrando documentos, lendo, estudando e trazendo mais coisas. E quando a gente não encontra, a gente não inventa. Nós falamos, olha, isso aqui não foi possível encontrar. Como o mestre Pedro, que fez essa pesquisa belíssima e fala para a gente da ordem e desordem. Vamos colocar a ordem por aqui. E a ordem do dia é: dê o like nesse vídeo para a gente continuar por aqui produzindo para você. Ordem e desordem. O desenvolvimento da capoeira entre professores e estudantes aproxima-se do cenário descrito por Manuel Antônio de Almeida em Memória do Sargento de Milícias. Eu estou bem com essa Memória do Sargento de Milícias na cabeça, porque foi a última aula na Sociedade da Ginga. Eu vou trazer mais pontos para vocês, mas aqui nós temos a explicação do Antônio Cândido, né, que traz ordem dificilmente imposta e mantida, cercada de todos os lados por uma desordem vivaz, sociedade na qual uns poucos livres trabalham e outros flutuam ao Deus dará, cobrando as sobras do parasitismo, dos expedientes, das munificências da sorte ou do roubo miúdo. É assim que ele descreve a obra Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma obra importante para a gente entender aquele contexto histórico, né? A ordem, a Academia de Direito, símbolo da Constituição Institucional do país. A desordem, as patuscadas, as rodas no chafariz, os foguetes que terminam em navalhada, né? A questão do canivete. A gente fala da navalha ser inserida na capoeira após o meados do século XIX, não porque a navalha não existia, porque a navalha é um instrumento do fado português. E lembrem que aqui nesse momento o fado português também estava envolvido aqui na capoeira, né? Porque nos espaços que acontecia, inclusive em Memória do Sargento Melissa, a gente vê bem isso, nos espaços que acontecia essas patuscadas, estava acontecendo o fado. Então a navalha estava por aí, mas quando ela passa a ser da capoeira, um elemento específico da capoeira, foi nos meados do século XIX, não que não fosse usado antes. A gente vê no vídeo lá do escravadão que ele usa a navalha, né? Para poder ferir o outro que estava lá desafiando ele na capoeira. Não na capoeira maturralo rasteiro, mas na capoeira brincadeira, na capoeira lúdica, na capoeira roda, na capoeira movimento, na capoeira jogo-luta. Mas vamos pensar um pouco, né? Nos meados do século XIX, que é o ponto que eu estou falando aqui com vocês, né? Da questão da navalha, a gente vê que a partir dos meados dos 800 percebe-se a mudança na forma pela qual a capoeira é vista entre alunos. Segundo Almeida Nogueira, estava muito em honra entre os estudantes ser capoeira, né? Luiz Joaquim Duque Estrada Teixeira, principal apologista dos exercícios do jogo luta, formado na turma de 1854 a 1858. Retornou ao Rio de Janeiro para ganhar destaque na política usando capoeiras como capangas. Então,
ele, o Duque Estrada, foi um dos responsáveis também pela manutenção dessa capoeira que eu estou dizendo a vocês. Não dava para ser só opressão. Por isso que não dá para acreditar mais naquela história de que a capoeira nasceu como ânsia de liberdade para a libertação dos escravos. Não íamos conseguir chegar até aqui se fosse somente isso, porque a gente precisou ter esses aliados aí. Imagine, o Duque Estrada utilizava os capoeiras como capangas. Se eles não fossem permissivos, nós não sobreviveríamos. Por quê? A capoeira só como luta, resistir a toda a opressão de chibatadas, de arma, né? Depois com todo o processo que a gente sabe de repressão que nós tivemos e até hoje, de alguma forma, nós sofremos. Apesar de estarmos nas escolas, apesar de estarmos nas universidades, ainda existe em certos espaços preconceito contra a capoeira. A gente sofre isso no dia a dia. Não sei se você passa por isso, mas eu sinto a presença do preconceito com relação à nossa capoeira. Inclusive, é importante, capoeira, a gente manter esse diálogo. Coloca aí nos comentários se você já sofreu algum tipo de preconceito por ser capoeira, né? Por estar em alguns espaços, né? E, por exemplo, outras lutas têm espaço e nós não temos. Mas, como eu falei para vocês em outros vídeos, a capoeira é sempre envolvida com a política, né? A associação entre políticos e capoeiras não significava apenas sujeição dos praticantes, né? Eles estavam envolvidos dentro da política, né? Muitas vezes eles eram e se aproveitavam dos candidatos, né? João do Rio, em artigo de 1906 na revista Cosmo, descreveu: cada candidato fazia surgir em torno uma vegetação de parasitas que o explora. Cabalistas, mulatos, vagabundos, capoeiras, sinistros, que deixavam as ruelas de má fama para aparecer na grande obra da mistificação, ou seja, eles se envolviam com a política. E nós temos que agradecer esses indivíduos, esses capangas todos que se envolviam com a política, que faziam coisas que talvez não fossem tão legais ou imorais, mas sem eles nós não estaríamos aqui. Então pensem nisso. Então, ele fala que para aparecer na grande obra mistificação, inventando provocações, organizando reuniões políticas para agarrar o candidato na rua, ir à casa, sugá-lo por todos os modos até não poder mais. Então, esses indivíduos foram responsáveis para nós chegarmos até aqui. Eu trouxe uma indicação de obra que eu sempre trago para vocês, que é do antropólogo Roberto da Mata, que faz Brasil, Brasil. Ele mostra como nasce o nosso jeitinho brasileiro e tem tudo a ver com a nossa capoeira, porque não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. E mais uma vez trago o meu livro para vocês, para que vocês, quando tiverem acesso à leitura, entendam que nós estávamos sempre ligados ao processo político. E em Sergipe não foi diferente. O mestre Pedro traz alguns pontos que nós vamos fazer algumas conclusões aqui, que são as fronteiras sociais. A capoeira atravessa barreiras entre elite branca e negros escravizados, criando espaços de convivência inesperados, ou seja, a capoeira fazia essa ligação. Era uma prática cotidiana, não era estranha ao cotidiano de São Paulo, na primeira metade do século XIX, praticada em locais públicos, né? Essa pesquisa quebra a hegemonia Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, porque mostra que fazia parte de um cotidiano. E servia também como ferramenta de poder, proteção e negociação de disputas políticas do período. E a relação era complexa entre ordem e desordem. A capoeira revelava contradições profundas da sociedade brasileira oitocentista. Então, capoeira, nós estamos aqui chegando ao final. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei. Muita gente assiste, né? A gente vê lá nas métricas do canal que muita gente assiste, não é inscrito. Se inscreva para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo para você. E lembre, né, de compartilhar. Nossa regra aqui é compartilhar para uma pessoa ou para um grupo de capoeira que você veja que é interessado em estudar. Mas é importante também compartilhar nesse mês de março, porque nós estamos fazendo um ano de canal. Vou deixar aqui o vídeo de um ano de canal também no final, para você dar uma olhada, né, na história do canal. E para comemorar um ano de canal, nós estamos com essa promoção de qualquer um produto aqui que vocês comprem, né, qualquer dos meus livros, ou contrate a minha consultoria. Com o cupom CAIMães, você tem 60% de desconto, mas só durante o mês de março de 2026. Se você está assistindo depois, no mês de março, os links estão na descrição. Se tiver interesse no meu livro físico, Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, nos e-books Metodologia de Ensino da Capoeira, volume 1, volume 2, e na consultoria Sopros de Ginga, que você me contrata para que eu poder lhe ajudar no seu projeto com capoeira. Qualquer escrita com capoeira, você está escrevendo um livro, quer passar no mestrado, quer passar no doutorado, quer fazer um projeto para concorrer a algum edital, qualquer desses projetos eu posso lhe ajudar por conta da minha trajetória, né, do meu processo de estudo com projetos, com a minha vida acadêmica, né, meu processo acadêmico, eu posso contribuir com o seu trabalho. E o melhor de tudo é que qualquer um que você compre, que você adquira, você vai entrar para a Sociedade da Ginga, que é uma comunidade
que nós estamos formando, e a gente troca ideias lá no WhatsApp. Eu dou aula uma vez por mês, ao vivo e online, onde você pode tirar suas dúvidas, a gente pode trocar ideias. E se você tiver mais dúvidas sobre a Sociedade da Ginga, você pode entrar no primeiro link, né, do comentário aí que eu sempre deixo fixado, para tirar suas dúvidas. Mas para adquirir, todos os links estão na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá, coloca o cupom Caimães que vai ter o desconto. Axé, meu camarada, lembre-se, capoeira tem que ter propósito e na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Até o próximo vídeo.